Mas a gente precisaria de uma doutrina geopolítica brasileira. Não tem. Fica difícil ter planejamento de Estado. Cada governo que vem aqui muda isso. Não tem planejamento de longo prazo no Brasil. Se o Brasil fosse atingido por essas sanções que estão atingindo a Rússia, a gente quebrava, sem dúvida. Tirasse a gente do SWIFT, acabou o Brasil. Mas eu não tenho dúvidas, às vezes, de que... Aliás, eu tenho dúvidas se o Brasil chega até o final do século com a atual integridade territorial. Eu também acho isso. É mesmo? Porque se você somar a quantidade de problema que nós vamos enfrentar até 2050... que vão começar a acontecer especificamente a partir de 2030, causados pela questão etária brasileira, o envelhecimento da população, e esse eu acho que é a maior crise da história do Brasil, que ninguém discute, que a população brasileira vai começar a envelhecer. Tá? Já está, né? Começando. Já está, mas vai começar a declinar, acho que a partir de 2035 para 40, não me recordo agora. Isso vai gerar um efeito, o gatilho, e uma outra série de problemas que a gente deixou acumulado e não resolveu nos últimos 100 anos. Muito sério. A ponto de colocar a integridade brasileira em risco. Entendeu? Por quê? O pessoal argumenta, mas a China também vai enfrentar o problema etário. Verdade. Japão, Europa... Só que o que eles têm que a gente não tem? Infraestrutura. E a gente vai enfrentar o mesmo problema que os europeus têm, sem a infraestrutura europeia, sem a capacidade tecnológica europeia, sem a capacidade econômica europeia, sem o padrão educacional... industrial que os europeus têm. Ou seja, a gente vai enfrentar o mesmo monstro, mas numa situação muito pior. Eu acho isso muito grave. Completamente. Mas por que você fala disso gerar também uma desintegração territorial? Porque a gente percebe que o Estado está perdendo capacidade de enfrentar o crime aqui dentro. A questão da criminalidade só vai aumentar. A gente não vê esforço para combater o crime. A gente não vê. O que a gente via no comecinho do governo Bolsonaro, quando o Moro era o... Eu não estou passando o Moro para o Moro, não, porque, diga-se de passagem, o Moro, para mim, nos últimos tempos, tem feito muita besteira aí. Principalmente na questão da Ucrânia, deveria ser melhor assessorado e ter calado a boca. Mas, enfim... No começo, quando ele era ministro da Justiça, todo dia estava tendo operação da Polícia Federal. Ele contou aqui. O bicho estava pegando. De repente, acabou. E nenhum outro candidato leva a questão da segurança pública a sério. É todos. Lula, Bolsonaro, Ciro, todo paliativo. A gente corre, então, o risco de ser um ex-país, então. Se a gente jogar no longo prazo, os riscos brasileiros são muito altos. O que vai acontecer, eu não sei. Mas se a gente somar essa questão do empobrecimento brasileiro, envelhecimento brasileiro, falta de infraestrutura que vai começar a atingir. Energia, então, nem se fala. Porque teve algum candidato à presidência falando de energia no momento que a gente está em escassez de energia? Nenhum. Quando eles falam de energia, outro dia eu estava vendo aí um deputado, acho que do PT, falando, não, nós temos que incentivar aí a eólica e a solar e a nuclear, que é a energia do futuro. Porque, Vilela, não se engana. Energia do futuro é nuclear. Não tem como, né? É energia nuclear. Qualquer... mas e a balela? Né? Balela. Tem, claro que tem que diversificar, tem, mas esse papo de potência é nuclear. O Brasil precisava, para começo de conversa, 20 usinas nucleares. Qualquer coisa menos, para um país continental, com a população que tem, é isso. Porque a gente não pode desenvolver a matriz industrial porque a gente não tem energia. Olha o dilema. A gente não pode crescer a indústria porque a indústria precisa de energia. Só que se a gente crescer a indústria, quebra a matriz energética. Vai enfrentar blackout. Mas isso é surreal para um país desse tamanho. Professor, acho que o problema esse é o começo, mas eu tenho medo, eu não sei se as democracias ocidentais elas vão sobreviver em face a esses problemas. Tem isso também, né? Porque eu vou te dar um exemplo aqui em São Paulo. Todo mundo mora aqui em São Paulo. Você pega a Cracolândia, ela não está mais só ali naquela região. Mora do lado. Ela está chegando no Largo do Aroche, professor. No seu bairro, então, acho que a coisa é até pior. Ela está chegando no Largo do Aroche. Então é muito complicado isso daí. A gente vai chegar num ponto que as pessoas vão se perguntar, já estão se perguntando. E você tem Cracolândias no centro da Filadélfia, Nova York, São Francisco, Los Angeles, quase todas as cidades. Todas as cidades. Nas Américas agora. Você não tem na Arábia Saudita. Na China, não tem. Singapura, não tinha. Hong Kong, não tinha. Não tem. Indonésia, não tem. Esses lugares aí não tem. Então, eu acho que vai chegar uma hora que o pessoal vai começar a perguntar, mas vem cá, tá funcionando? É muito grave isso. Muito grave. Daí até a gente não sabe se eles até estão estimulando crescer isso para depois lá na frente poder
realmente tirar essa discussão de democracia falhou, vamos assumir agora. Vai ser Porque autoritário. a gente sabe que tem partido político que ganha muito dinheiro em cima do tráfico de drogas. Sim. Em cima de, Partidos, principalmente, organizações, criminalizando etc. as Ou em forças dinheiro, policiais. ou político mesmo, né? É Política. clientelismo. A gente tem pra clientelismo, caramba. Então a gente olha isso no longo prazo, é uma coisa catastrófica pro Brasil. E o Brasil não tem estrutura. Não tem. Não tem estrutura econômica, a população vai começar a envelhecer. Porque quando a gente fala de envelhecimento, o pessoal fala, mas a tecnologia vai avançando, vai suprir isso. Que tecnologia? A gente não é Japão. Exato. A gente não é a Coreia do Sul. A gente não tem. O Não que tá a gente está pagando. desenvolvendo, A gente não tem. conseguiu resolver o problema de saneamento básico, a gente vai pensar em Exatamente. tecnologia. Quer dizer, Percebe? A gente vai somando E fatores. não tem nem alguma coisa preparada para a educação para daqui 2 gerações resolver isso. A educação brasileira está entre as piores do mundo. Aí outro dia aquela fulaninha lá, esqueci o nome da loirinha bonitinha lá que foi no Flow, vai lá e fala, mas A priori. virou pro Monark lá, mas você tem base para poder Dados. falar que é educação, dados para falar que é educação ruim? Cara, meu Deus do céu! Tá aí Molecada sai do terceiro colegial sem saber ler e escrever e precisa de dado para isso. Eu pergunto que tipo de alienação a pessoa precisa, desculpa que eu tô falando alto, que eu me empolguei. não, mas é verdade. Eu fico pensando, que tipo de alienação, abstração da realidade a pessoa tem que ter para pedir dados diante da constatação do óbvio?